Boa tarde, meus amigos, bem-vindos ao PoliciCast, um projeto do Blitz Digital. Mais uma vez aqui com uma entrevista sensacional. Hoje vamos ter aqui não só uma convidada, mas uma amiga. Eu gostaria de agradecer ao Coronel Edivan, lá do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do Distrito Federal, que autorizou hoje aqui a nossa convidada. E se você curte aqui o PoliciCast, não deixe de acompanhar a gente também nas redes sociais. Assim que esse programa for ao ar aqui na sua TVC, ele também estará disponível nas nossas plataformas, no YouTube. Então basta você digitar lá Blitz Digital e você vai achar o seu PoliciCast. E como eu estava falando, hoje estou recebendo aqui a minha amiga, comandante, Coronel Carla. Coronel Carla, seja muito bem-vinda aqui ao PoliciCast. É uma honra e um prazer receber a senhora aqui. Prazer todo meu, Aguiar. Já era para essa entrevista ter acontecido anteriormente, tá difícil, né? A senhora está com a agenda muito corrida. E a sua também, né? Mas é um grande prazer estar aqui para a gente bater esse papo hoje, né? Como você disse, é um papo de amigos. Exatamente. E a gente vai mostrar para esse pessoal como é que flui o nosso papo de amigos. Comandante, eu acho sensacional porque a senhora está agora ocupando um cargo que, assim, é uma honra para qualquer oficial da Polícia Militar ser comandante da nossa academia. É uma grande honra e, além de ser uma honra para qualquer oficial, é bem simbólico, representativo eu ter assumido agora por ser a primeira mulher a estar assumindo essa função. A senhora é a primeira mulher a assumir a função de comandante da academia? A primeira vez. A academia tem mais de 30 anos. Sim. Nesses 30 anos nós tivemos grandes comandantes que fizeram muito pela polícia, pela área de ensino. E agora, felizmente, como nós temos a evolução na carreira das nossas policiais, tanto praças quanto oficiais, né? Chegou ao ponto de termos uma coronel apta para assumir o comando da academia. E eu fico muito feliz de poder dar continuidade ao trabalho desses colegas todos que ao longo dos 30 anos estiveram à frente também. Coronel, antes da gente falar da academia, que é uma paixão minha também, a senhora sabe que eu fui da área de ensino há muito tempo. Sim. Sou um cara apaixonado pelo ensino na polícia, que é um ensino diferenciado. A senhora vai falar sobre isso também. E a senhora que é autoridade sobre o assunto hoje. Como é que a senhora entrou na polícia? Porque não é uma carreira, assim, digamos, de primeira escolha das mulheres. Então, a minha sempre foi a minha primeira e única escolha. Mesmo, Coronel? Eu sou filha de policial militar, PMDF, né? Meu pai era praça, ingressou na polícia militar e eu já aos 8 anos de idade, mesmo antes de termos polícia feminina aqui, já tinha decidido que eu queria ser policial militar. Então, a minha decisão foi única desde sempre, né? Eu me esforcei bastante, me preparei, estudei para passar para a Polícia Militar. Imaginava que seria em São Paulo quando eu era criança. Porque não tinha aqui em Brasília. Não tinha aqui em Brasília. Quando eu vi as primeiras policiais nas ruas, para mim foi um encanto, né? Aquilo ali era a minha meta, meu foco. E em 92, eu me lembro bem, meu pai fazia o primeiro EAO da Polícia Militar, que foi o nosso primeiro estágio de adaptação de oficiais, né? Da praça que estava ingressando na carreira de oficial. E houve uma festa junina na academia, e eu ainda adolescente fui àquela festa junina e vi o que era cadete, descobri que existia cadete. E eu determinei que eu seria um cadete. Que eu vou ficar. Exato. E aí me preparei para fazer a prova, né? E graças a Deus, em 1994, ingressei na 5ª turma de oficiais da academia. Ou seja, era um sonho de criança mesmo. Era um né? sonho Aquele de negócio, criança. Você policial quando eu crescer. Você policial quando eu crescer, brincava de polícia, né? De vez em quando tinha oportunidade de almoçar nos ranchos da polícia. É mesmo, né? O pessoal mais novo não teve essa oportunidade, né? Não teve. Então, quando vez ou outra meu pai me levava pro trabalho e dava aquele horário do almoço, né? Era lá no rancho que a gente almoçava. Então, era um desejo meu que fosse meu restaurante, né? Dos intervalos da profissão, do trabalho, que fosse o rancho. E na academia a senhora pegou o rancho, né? Que ele foi até 96 aqui em Brasília. Eu ainda peguei o rancho, né? Participei daquela transição do final do rancho para o não era tão legal assim, né? Pois é, né? A gente tem outras perspectivas, né? Eu vejo uma grande evolução quando a gente decidiu encerrar a atividade dos ranchos. Mas hoje eu percebo também uma coisa que os antigos, né? O seu tio, que foi meu comandante, e foi logo pós o encerramento dos ranchos, e ele e outros daquela época, contemporâneos dele, falavam para os mais novos que nós iríamos sentir falta daquela convivência
do bate-papo daquelas 2 horas de almoço que nós tínhamos, porque ali você tinha oportunidade também de tratar assuntos diversos da instituição, conhecer o que os outros colegas estavam passando, vivenciando. Então, de certa forma, aquele momento de congregação no almoço do rancho faz falta. Não o rancho exatamente, mas aquela congregação que nós tínhamos ali, né? O estar em grupo. Isso eu acho que a gente sente um pouquinho de falta. Perdeu um pouquinho da vida da caserna, né? Perdeu um pouquinho, né? Faz parte da caracterização da vida da caserna, o rancho. Mas a gente tem que entender que é uma evolução. Sim. Como tudo na sociedade evolui e nós, enquanto instituição de Estado, temos que acompanhar, eu entendo que essa foi uma evolução que nós tínhamos que realmente acompanhar. Não nos fez mal. A gente só tem que criar uma nova alternativa para que a gente volte até aquela congregação. Eu não sei se a senhora concorda comigo, mas o que a gente percebe é que se a gente perdeu esse laço, né, que existia dentro dos quartéis, ao mesmo tempo houve uma aproximação com a comunidade. Sim. Porque os policiais começaram a frequentar os restaurantes locais, que não acontecia isso. Sim, então, de fato, o que eu estou te falando é uma evolução. A gente perde uma coisa, se adapta e ganha outra, né? Na evolução da sociedade, a gente ganhou exatamente nesse aspecto. Perdemos aquele momento de refeição só entre militares e ganhamos esse momento de refeição, né, por escolha própria. Cada guarnição ali no seu momento escolhe o restaurante que vai frequentar, tá sentado ao lado do cidadão, né, tá participando, e não deixa de ser realmente assim um dos nossos aspectos de proximidade com a comunidade, né? É uma forma de policiamento comunitário. Aquele momentozinho ali, a gente está batendo papo com o cidadão que está fazendo a refeição ao lado, com o cidadão que é o dono do estabelecimento, não deixa de estar atento a tudo que acontece. Está policiando, né? Porque o policial de serviço... Ele tem a necessidade de se alimentar. Tenho certeza que aconteceu com a senhora, tá ali com o rádio ligado e tem que sair no meio do almoço com ocorrência. E você deixa ali a Coca-Cola pela metade e vai atender a ocorrência. O prato ainda, né? Pô, isso é hora de tocar a ocorrência e tem que ir. E a gente se propôs a isso. Exatamente. Né? A gente se propôs a isso. A senhora chegou a pegar, o pessoal que não sabe, vamos fazer aqui, né? Quando as mulheres entraram na PM, tinha um quadro separado só para as policiais femininas, não era? Tinha. E o pessoal que entrava para academia, as oficiais só chegavam até capitão, não tinha esse negócio? Tinha. Quando eu ingressei na polícia, os quadros eram, de fato, separados. Nós tínhamos o quadro de policiais femininos, o quadro de policiais masculinos, fora os outros quadros que já existiam, né? E as cadetes, que era meu caso, em 94, que ingressaram, só chegariam ao posto de capitão. Mas o detalhe é que só uma chegaria ao posto de capitão. Sério, porque no quadro era previsto ter apenas uma capitão. Poucas vagas. Isso. Então, o destino da minha turma, por exemplo, era no máximo ser segundo tenente. Não tinha uma perspectiva além disso. Mas quando nós ingressamos, já havia, né, todo um trabalho, uma luta daquelas oficiais mais antigas, das praças mais antigas, que já vinham batalhando em bastidores políticos, institucionais, para que o quadro fosse unificado. Então, de fato, quando eu saí da academia, ainda estava o quadro separado, mas passado pouco tempo da minha formação, foi unificado. Foi um pouco antes, não me recordo, 99, 2000. Isso. Eu porque academia. Porque a minha promoção já não foi tão afetada, né? Houve prejuízo para as mais antigas do que eu. Perderam classificação dentro das suas turmas, né? Aconteceu de passar até para a turma anterior, que formou em ano posterior ao da formação dela. Essas aí realmente tiveram um prejuízo real. A minha turma não chegou a ter, mas foi uma luta bem árdua e de muitos anos. Eu lembro que na minha turma, Cora, tinha as meninas que tinham... Elas estudavam mais já. Já era delas lá. Então elas estavam na frente e os caras falaram, mas você só vai chegar até não sei o quê. E aí no meio do curso o negócio virou, o pessoal, opa, deu ruim, né? Tinha uma brincadeirinha, né? Na época que eu era aluna, assim, das aspirantes 2020. Que estaríamos em 2020 e seríamos aspirantes ainda, né? Mas graças a Deus não se concretizou. Graças a Deus, né, Coronel? Porque nós temos oficiais extremamente competentes. E eu posso falar porque em uma determinada época, eu tinha lá na comunicação social, a senhora como chefe, a Major Letícia, que na época era tenente, mas era mais antiga que eu da minha turma. Já convidei ela aqui, ela não vem. Mas tudo bem. Letícia, venha. Venha cá, você precisa vir aqui. E ainda tinha a Tenente Coronel Conceição, que também era minha chefe.
E aí eu falava assim, rapaz, é só mulher que manda em mim. Aqui é 3, lá em casa mais uma. Não é? Mas é muito bom essa ocupação dos espaços por nós, né? Há 2 semanas, a gente estava em reunião com o chefe do DEC e ele falava, né, na mesa ali para os oficiais que estavam. Ele, se não me engano, na mesa éramos 4 mulheres e 5 homens, né, com ele 6. Uhum. E ele brincando falava assim, elas estão dominando o mundo e tal. Eu falei assim, mas é muito bom ter vocês aqui, porque eu sei que vocês estão aqui não pela obrigação de termos mulheres, vocês estão aqui pela competência, pelo assessoramento técnico que vocês vão prestar, sem fazer distinção se é homem ou se é mulher. Estávamos todos lá em condições de assessores técnicos. E isso a instituição promove e estimula bastante, né? Você sabe disso. Eu vejo assim que nós já superamos muito de questões que na sociedade civil em geral ainda é uma luta, que é essa questão da gente tentar manter igualdade de gênero. Eu vejo a nossa instituição como uma promotora dessa igualdade. Mas eu sempre digo isso, Coronel. Às vezes as pessoas falam, porque é militar, não sei o quê. Eu falo, dentro da instituição, o cara tem requisitos objetivos. Isso. Se ele cumprir, pouco que importa se é homem, se é mulher, se é negro, se é homossexual, se é... O cara chega na posição. Eu falo mais ou menos nessa linha aí, né? Para quem pergunta. Existe muita curiosidade realmente em relação ao nosso mundo policial militar, né? Não que sejamos perfeitos, é claro que temos problemas. De maneira alguma. Comparando assim com o que a gente vê, tanto na iniciativa privada como em alguns órgãos públicos, eu acho que... eu vejo a nossa instituição, e aí eu falo instituição policial militar, como algo que serve de exemplo, né? Nem tudo é perfeito, mas nessa questão de trabalho árduo, constante, para a gente realmente fazer a manutenção da igualdade de gênero, eu não digo nem mais conquistar a igualdade de gênero, porque eu vejo que dentro da instituição essa igualdade já está conquistada. A gente chegou no ponto realmente da manutenção dessa igualdade de gênero. Aqui dentro da nossa instituição, realmente, não importa gênero, não importa religião, se você tiver a competência necessária para o assessoramento, para a execução do trabalho, você vai ocupar o espaço, você vai ser requisitado para aquele espaço. Então, eu vejo isso como uma evolução, uma conquista nossa, que é algo que a sociedade, fora do nosso meio, polícia militar, vez ou outra, demonstra que ainda está buscando alcançar. E eu vejo que nós já atingimos um nível muito bom nisso. Obviamente que nós temos mais metas a serem alcançadas, e a gente sempre está buscando essas metas, né? Mas se olharmos para trás, olharmos para o mundo fora dos nossos muros, nessa questão a gente está caminhando muito bem. E aí, como gênero feminino, eu acho que fica uma fala bem isenta realmente. Porque a senhora, como o pessoal gosta de dizer, né, tem lugar de fala. Não, e a senhora é comandante da academia, que é talvez a unidade mais importante da corporação, que é onde formam os soldados, onde formam os oficiais, né, onde se aperfeiçoam. Eu acabei de fazer o CAE. Que é a academia, o que é? Ela é a porta de entrada realmente da nossa instituição. Ninguém entra na instituição sem passar pela academia. Ela é a nossa primeira entrada, é a primeira porta. E depois de ter entrado por essa porta, várias vezes durante a carreira, o policial vai retornar à academia. Então, ela de fato é uma das unidades mais importantes que nós temos na instituição. Como você falou, se não for a mais importante, mas realmente merece muita atenção, muito carinho, que é o que eu sinto pela academia, muito carinho, por nós termos vindo de lá, é o berço de todos nós, né? E por ver tudo que foi feito para a evolução da academia, para o trato que a gente tem com os alunos. A instituição realmente tem dedicado uma atenção especial à área de educação, e que é muito importante. Mas antes de chegar na academia, a senhora teve uma carreira na polícia. Quais foram assim, as principais passagens da senhora aí na carreira, que a senhora destaca? Pois é, eu já estou com 28 anos de polícia e parece que foi ontem. Olha só, isso que é amigo, né? Isso que é amigo. Então, nesses 28 anos, eu passei por inúmeras missões, funções que me deixam muito orgulhosa, muito feliz, que eu sei que contribuíram para a formação da profissional. E eu posso destacar para você, enquanto tenente-capitão, o PROERD. O PROERD, caramba, coronel, a senhora foi
foi chefe do PROERD, né? Eu fui a coordenadora do PROERD. Mas antes de ser coordenadora do PROERD, eu sempre faço questão de dizer, eu fui instrutora do PROERD. Eu estive na sala de aula com os alunos, com as crianças. Só sabe que eu fiz o curso, e aí, como a gente é oficial, falou, não, você já fez o curso, agora você vai para... Eu falei, não, eu quero formar pelo menos uma turma. Foi exatamente o que eu fiz. Eu formei como instrutora, que foi na chegada do programa no Distrito Federal. Então, eu sou da primeira turma de instrutores do PROERD. Quando era tudo mato. Quando era tudo mato. E a gente chegou lá desbravando e mostrando o que era o programa, né? E era mato não só no DF, era mato no Brasil. Né? A Polícia Militar do Distrito Federal, junto com a Polícia Militar do Rio, a Polícia Militar de São Paulo, foram as responsáveis, conjuntamente, de formar todo o Brasil. Então, hoje o PROERD existe em todas as polícias militares do Brasil, com um esforço coletivo, né? Inicialmente dessas 3 polícias. E o núcleo de formação aqui de Brasília era um dos maiores, né? Era. Um dos mais fortes. O nosso centro de treinamento, ele era um destaque, ele era realmente grande, referência. Ele era uma referência. Não que hoje ele não seja bom, mas eu tenho notícias de que houve uma redução no efetivo, até porque é uma coisa que está acontecendo na instituição por inteiro, né? Não seria diferente numa unidade ou num programa, né? Isso é um efeito que todos nós vamos sentir dentro da instituição. Mas voltando ali, então em 98 eu fiz o curso e fui para a sala de aula e ministrei aula, né? E hoje eu fico, vez ou outra, tendo notícia daqueles aluninhos que eu dei aula, com mais de 30 anos de idade, já profissionais, né? E é um orgulho. E depois eu assumi a coordenação do PROERD, né? E só para não esquecer, falando de PROERD, o ano passado eu estava comandando o 4º Batalhão, lá no Guará, e recebi um aspirante, que foi classificado na unidade, e ele chegou para mim e falou: Coronel, eu tenho um certificado de PROERD assinado pela senhora. Mentira, foi aluno da senhora do PROERD? Pois é, ele não foi meu aluno, porque na época eu era coordenadora. Mas o certificado da senhora o certificado assinado por mim, né? Então, eu falei, eu quero ver. E ele trouxe o certificado e trouxe a foto dele recebendo o certificado, né? E, claro, não ia deixar passar o momento de tirar a foto com o aspirante PROERD. Mas ele é só mais um dos tantos policiais militares que nós temos dentro da instituição hoje conosco. E que você pergunta, um dos fatores que o fez desejar ser policial militar foi aquele contato com o instrutor PROERD, aquela situação do cuidado do instrutor, da transmissão do conhecimento, que faz a criança se apaixonar pelo programa, faz a criança se apaixonar pela profissão. E eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete aí nos últimos cursos, tanto de formação de praça quanto de oficiais, a gente vai encontrar muitos ex-alunos do PROERD. Então, esse é um ponto da minha carreira que me deixou muito feliz, me deixou orgulhosa, porque você vê o fruto, levou bastante tempo, né, de crianças de 10 anos, que são os nossos focos, para hoje nós termos adultos ali com mais de 30 anos, ingressando inclusive na nossa profissão. É uma sementinha que realmente foi plantada e que está dando frutos hoje. Isso me deixa muito orgulhosa. Coronel, a gente tem que dar um intervalo rapidinho. A gente vai fazer um intervalo aqui, mas já volto para conversar mais com a Coronel Carla, comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília, Escola de Formação de Oficiais agora, não é isso? Escola de Formação de Oficiais e Escola de Formação de Praças. De praças. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o PoliciCast, hoje conversando com a Coronel Carla, comandante da Escola de Formação de Oficiais e a Escola de Formação de Praça, a nossa academia de polícia. Coronel, a senhora estava falando que o PROERD foi ali um marco na carreira da senhora. Foi, o PROERD foi. E logo em seguida eu só me afastei do programa porque eu fui mãe, né? Então vem aquela período de afastamento da licença. Mas é uma missão tão nobre quanto até mais. Digamos que mais. Essa daí eu posso dizer que é a minha melhor missão, é meu melhor papel. Sem dúvida, né? Coronel, sem dúvida. E aí, depois, dentro da instituição, eu fui para a área de comunicação. Que é onde eu conheci a senhora. Onde nos conhecemos, né? Devo dizer que eu tinha certa dificuldade de relacionamento com a Capitão Carla. Devo dizer que essa dificuldade era meramente pela bagunça da mesa. É verdade, eu não sou... Meu pai fala assim, eu não sei como é que tu é militar, bicho. Tu é muito bagunçado. Mas já ouvi falar que hoje você sabe organizar bem uma mesa, né? Bem melhor, cara, bem melhor. Então, aí lá nos conhecemos e a outra área que eu sou apaixonada é a comunicação social da Polícia Militar também.
É uma área que evoluiu muito nos últimos anos, que nos orgulha, todos nós que estivemos ali. Eu não sei a senhora, mas quando eu vou lá, que eu lembro daquela estrutura minúscula que a gente tinha que fazer tudo, né? Não é? E hoje eles têm lá um centro de comunicação, realmente dá orgulho. Dá orgulho. E eu falo pro pessoal assim que eu sou muito feliz por ter em todos os postos passado em algum momento pela comunicação social da PM. Né? Eu, enquanto tenente, era colaboradora. E capitão, eu fui para lá quando nos conhecemos e voltei como major e voltei como tenente-coronel. Quem sabe um dia eu volte como coronel. Que a senhora vai comandar lá ainda, antes de ir embora. Ficaria feliz também. Ficaria feliz também. Mas tudo que a instituição fez por mim até hoje, me direcionando para as áreas que ela me direcionou, certamente me trouxe muito benefício, né? Eu tenho aprendido muito nas áreas que eu sou destinada. Às vezes nós não escolhemos, né, a área que nós vamos atuar dentro da instituição. Mas uma vez lá, nós somos obrigados a aprender rapidamente tudo que a gente tem que aprender sobre aquela área e isso nos torna melhores. Então, se eu tiver que voltar para a comunicação, vai ser uma alegria, e se eu for colocada numa área nova para aprender algo novo, também vai ser uma alegria. Né? Excelente, comandante. E como é que foi chegar na academia, chefe? Pois é, aí a academia. Eu passei, depois da comunicação, um período de Estado Maior, assumi o comando do 4º Batalhão no Guará, estive no batalhão escolar por um período curto, mas muito gratificante, porque foi minha primeira unidade operacional, real, assim, que eu me formei na academia. E veio a promoção, a coronel. Passei uma temporada curta também no departamento operacional, até que veio o convite para assumir a academia, né? E foi aquele convite assim de opa, que responsabilidade tremenda e de alegria, de muita felicidade por ter sido lembrada, né? Como nós falamos no início da conversa, é uma das unidades mais importantes da instituição. A gente vai tratar com todos os policiais que estiverem ingressando, com todos os policiais que estiverem se aperfeiçoando, se especializando. E é uma bruta responsabilidade, né, Coronel? É uma responsabilidade tremenda, né? E é um motivo de orgulho ter sido designada, mesmo sabendo que essa responsabilidade é tão grande. E eu fico muito feliz com a equipe que tem lá. Né? O desafio daquele primeiro momento do convite era enorme. E eu cheguei lá no primeiro dia, ainda naquele, meu Deus, que mundo enorme é esse aqui, grande, né? né? É muito grande. A gente tem a Escola de Formação de Oficiais, a Escola de Formação de Praças, a gente tem a Escola de Comando de Gestão e Estratégia, que é onde você fez o CAE agora há pouco. É o nosso curso superior de polícia. Pois né? Então nós temos 3 escolas, né? Fora toda a questão administrativa que você tem em qualquer outra unidade. Mas aí eu encontrei aquela equipe maravilhosa que tem lá, de oficiais e de praças e de policiais que retornaram no PTTC e de colaboradores civis. Então, hoje tem quase 2 meses que eu estou na academia e eu já posso falar com mais tranquilidade, né? O desafio ainda existe, mas eu já encaro ele de uma maneira muito mais tranquila, por conta desse corpo técnico que já tem lá na academia. E qual foi, quando a senhora chegou assim, qual é o principal desafio aqui hoje da academia? O principal desafio da academia, eu acho que ele é o constante. Eu acho que desde a fundação da academia ele é o mesmo. É a gente entregar para a sociedade o melhor policial militar, a melhor formação. E desde o dia que eu entrei lá, nossa primeira reunião foi exatamente nesse sentido. Nós estamos aqui pelos alunos, para os alunos, porque não no sentido pejorativo, Sim. mas eles são o nosso produto e a gente tem que ter o melhor produto para entregar para a sociedade. Porque é isso que a gente está fazendo lá, formando para entregar aqueles policiais muito bem formados para atender a sociedade. E a gente tem observado uma mudança no perfil, principalmente dos cadetes, né? Antigamente os cadetes eram, né, quando a gente entrou na academia, a gente era novo. Era. Pessoal muito novo. Hoje o Coronel Leandro entrou na academia com 17 anos. Eu entrei com 17. A senhora também entrou com 17. Eu, quando entrei com 22, era um dos mais velhos da minha turma. Eu só não era mais velho que os caras que que vieram da PM. Como é que está acontecendo essa mudança? A senhora vê isso como benéfico, como uma mudança normal? A gente tem alguma perda? O que a senhora acha dessa mudança do perfil do cadete? De fato, nós não temos mais nem chance de termos um aluno entrando aos 17. A menos que seja realmente um superdotado, porque a exigência na instituição hoje do nível superior, né? Mas, de fato, os alunos estão com uma faixa etária
maior. Hoje a nossa média de cadetes do primeiro ano é 34 anos. A média etária ali, né? É muito diferente daquela minha geração, da sua geração. Mas foi uma opção feita lá atrás de, mais uma vez, a gente fala de evolução da sociedade. Nós tínhamos realmente a necessidade de fazer escolhas. E a instituição fez a escolha pelo ingresso com nível superior, que naturalmente já traria candidatos com uma idade maior do que a que nós tínhamos antes. A diferença de trato, o policial já entra mais velho, com uma bagagem anterior, então você dá um tipo de formação um pouco diferenciada, porque você não está mais tratando a formação de um garoto de 17, 18 anos. Esse aí já vem com alguma bagagem. E aí você tem que imprimir todas aquelas características necessárias para o policial militar. Talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade de assimilar tão rapidamente essas características quanto um menino novo que entra sem nenhuma outra experiência profissional. Mas é conseguido. Só muda um pouco a abordagem. A questão familiar, o policial... É isso que eu ia perguntar, pastor, porque aí já vem com o filho, com a esposa... Isso, o policial já... Quando a gente entrou, ele tinha que ser arrimo de família, né? Não podia ter família. Você entrava sem família, não poderia se casar enquanto cursando, né? Não poderia ter filhos cursando. Isso. Hoje o policial ele já entra com a família constituída, com esposa, com marido, com filhos. E aí a administração, né, também teve que se adaptar a essas questões. Hoje nós temos realmente ferramentas para que a gente consiga tratar essas questões, fazer o acompanhamento devido do cadete, né, atender às necessidades que ele traz, que são novas para dentro da academia, mas de maneira que não haja também uma diferenciação no termos de benefícios ou privilégios para aqueles que não têm filhos, não têm esposas e aqueles que já os têm. Então, é um trabalho que a administração também procurou se adaptar, fazer aquele equilíbrio, e eu já herdei isso, né, muito bem formatado. O que eu posso dizer, é uma novidade para mim, seria para você ou vai ser o dia que você comandar a academia, mas não é nada que a gente possa chamar de prejuízo. É um formato diferente. É diferente, né? Uma mudança no perfil. O que a gente fala mudanças vão acontecer, são necessárias, algumas nós provocamos, outras nós temos que nos adaptar, mas não quer dizer que tornou melhor ou pior a formação. Ela existe num formato um pouco diferente do meu e do seu, mas ela, com certeza, ela atende às necessidades, tanto institucionais quanto as do aluno. A gente pega um cara assim mais maduro. Mais maduro. Mas sem aquela vitalidade do aspirante antigo, né? Que chegava na unidade com... Eu vejo isso que eu tô recebendo, os cadetes lá. Sim. São caras muito mais equilibrados. Nesse sentido a gente ganha. Mas às vezes com menos vontade de atender o correio. Aquele sangue no olho, né? Que a gente falava antigamente. Isso aí é o que a gente busca imprimir. Agora para os alunos, né? Que eu te falo assim, quais são os desafios? Você me perguntou, os desafios da academia. O desafio da academia é a gente imprimir realmente esse espírito do policial, vibrante, que a gente precisa desse espírito na instituição. Então, deixando fora essa questão da idade, da própria condição física, você vai comparar um garoto de 17 anos que pratica suas atividades físicas diárias ou um homem de 34 anos que pratica suas atividades físicas diárias. Vai ter uma diferença, né? A máquina nova funciona melhor do que a máquina que já está em uso há algum tempo, né? Mas o desafio é nisso aí, a gente formar e entregar para a sociedade o melhor policial. No curso de formação de oficiais, nós temos 3 anos para fazer isso. E a gente está trabalhando para que isso aconteça. No curso de formação de praças, nós temos lá um curso intenso. Se você perguntar para qualquer aluno, como é que está o ritmo do curso? Está intenso. Para a gente também entregar esse melhor policial, né? Com vigor físico, com a técnica, para bem atender, com essa disposição de, assim que acionado, estar disposto fisicamente, emocionalmente, né? Essa disposição emocional. Mas talvez na questão emocional a gente ganhe, né, Coronel? Eu também acredito que sim. O cara mais velho, ele tem mais
sabedoria, a gente espera, pelo menos, eu também que ele tenha acredito mais que sim. sabedoria para lidar com aquelas... Porque as pessoas não sabem, mas o policial é uma pessoa igual a qualquer outra. Então ele chega numa ocorrência que tem uma tragédia, que tem uma coisa, ele se abala. Muitas vezes ele se abala, mas ele não pode deixar que isso interfira no processo de atendimento da população. Imagina o que seria se nós chegássemos numa ocorrência com uma tragédia e não sentíssemos nada. Isso Seriam duas tragédias. Seriam duas tragédias, exatamente. Então nós não podemos perder realmente essa característica de humanidade, de forma alguma. Mas temos que saber que ali nós estamos numa função. E a prioridade é desempenhar aquele papel. Mas na questão da maturidade, é inegável que pela idade nós vamos receber alunos mais maduros, teoricamente melhor preparados emocionalmente. Ainda assim, a academia, toda a área do departamento de educação, para falar a verdade, né, porque isso a gente estende para os cursos também de especialização, tem buscado também esse trato e esse cuidado de apresentar as nossas ferramentas institucionais de modo que o policial saiba que ele tem recursos para atendê-lo na situação da assistência, né, para ele manter aquele equilíbrio emocional. Então, a nossa capelania dentro da academia tem feito um trabalho excepcional junto aos cadetes. E quando a gente fala capelania, a gente não tem que pensar só no sentido religioso, porque a nossa capelania também presta uma assistência social tremenda. E nós temos o encaminhamento também daqueles que são diagnosticados com a necessidade de algum tipo de ajuda para o centro de assistência social, para clínicas fora, se for necessário. Então, a gente realmente está buscando atender o homem na sua integralidade. Não é só entregar a arma, ensinar a técnica do uso, não é só o treinamento e levar para a técnico, rua. né? Não. A gente quer entregar o melhor homem, realmente, sabe? Com aquele equilíbrio emocional para atender bem, chegar numa situação de crise e saber administrar, gerenciar aquela crise apresentada. É um desafio. Quando você fala do desafio, eu tenho certeza que não é um desafio recente, de agora, do dia que eu cheguei na academia, é um desafio que já tem desde a fundação da academia. Nós tivemos esse tipo de formação, por mais que nós na época não tenhamos tido essa consciência, nós estávamos sendo preparados para isso, né? E hoje ali do outro lado eu percebo que muitas vezes os monitores, os instrutores, o comando trabalha para formar e dar aquelas características, e o aluno às vezes não está nem percebendo que ele está sendo forjado para aquilo. Às vezes ele está achando que é só sacanagem. Estamos sacaneando aqui, porque eu estou em pé há 5 horas aqui. Mas é algo também que os nossos oficiais, as nossas praças que atuam também nos cursos, sempre imprimem para o aluno, de que absolutamente toda atividade tem uma fundamentação. Nada é feito de maneira aleatória, tudo tem uma fundamentação, tudo é justificado. Então, a gente está realmente trabalhando de maneira integral. Vamos entregar o melhor homem para a sociedade, o melhor policial para a sociedade. E é muito difícil, Coronel, porque a nossa função, ela exige o que não é exigido de ninguém, né? A senhora falou da capelania. Por que tem capelania? Porque ninguém vai para a rua com uma arma no coldre para enfrentar um bandido só por um salário, por melhor que ele seja. É preciso, né? O policial precisa de valores, ele precisa ter uma crença em algo superior para que ele possa cumprir essa missão. Não à toa, nós somos regidos também por um código de condutas, de ética, né? Prezamos os valores, a gente tem que levar em consideração realmente características, fatores que não são exigidos em outras profissões, e nós temos que preservar isso. Se a gente sentir em algum momento que está tendo enfraquecimento de um ou outro, a gente tem que resgatar e deixar isso bem internalizado. Tem que nos pertencer, cada um desses valores. Porque senão a gente forma nem sei o que, né? Não é um policial. Porque o policial, ele é um guardião, ele é um protetor, e ele tem que... E se ele não tiver isso internalizado nele, por melhor que ele saiba atirar, por melhor que ele saiba fazer uma abordagem, ele não vai fazer um bom serviço. Por isso, essa visão do homem por inteiro, né? Nós temos que realmente tratar essa formação do homem de maneira integral. Não é só a parte técnica, não é só conhecimentos teóricos. A gente tem que ver realmente o homem que existe ali. Nas formaturas semanais que acontecem, eu sempre estou reiterando, os cadetes devem estar até cansados de ouvir,
É bom que eles não vão esquecer nunca. Mas sempre reiterando assim, da importância deles, como eles são importantes, né? Toda uma estrutura existe em função deles. Todo o departamento de educação existe porque eles existem na instituição, porque nós temos esses alunos. Então, eles são realmente extremamente importantes, tanto para a sociedade, para quem eles vão prestar o trabalho, quanto para nós, que já caminhamos mais da metade ali da carreira, e a gente sabe que certamente o nosso legado, todo o nosso esforço está sendo transmitido para eles e a gente depende deles para que isso seja preservado e que a instituição que é bicentenária possa continuar, né? Seja perene, que ela seja perene. A nossa certeza depende de que eles sejam bem formados. Então eu falo para eles, eu deposito muita fé nesses alunos, tanto da escola de praças quanto da escola de oficiais. Coronel, a gente tem que fazer mais um intervalo e a gente já volta. Vamos falar agora do que o pessoal quer ouvir, que é do CFO, do CFP. Vamos. Então a gente vai dar um intervalo rapidinho e a gente já volta com a Coronel Carla, que ela foi promovida. Já é coronel, já está no último posto, para bater mais papo aqui sobre a formação na PM. Estamos de volta com o PoliciCast, conversando hoje com a Coronel Carla, comandante da Academia de Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Quando a gente estava falando sobre a formação, a importância, a qualidade que a polícia tenta imprimir na formação, tenta não, consegue. Vou defender aqui minha classe porque... Você foi bem formado. Graças a Deus. Eu fui bem formado, então consegue. Consegue sim. E tudo bem. Estamos lá formando o pessoal. E o que a gente tem de novidade aí? O pessoal fica muito curioso para saber se a gente vai ter CFO ano que vem, se vai ter CFP... Como é que estão os cursos andando lá na academia? Então, os cursos estão andando de maneira muito agradável, né? Promissora. A gente tem certeza... Quais são os cursos que estão em andamento hoje na academia? Hoje a gente tem o CFP, a gente tem o CFO... 8. CFP 8. Está funcionando, o pessoal está sendo formado. Temos lá 747 alunos hoje, né? Que em breve já estarão... vestindo as suas fardas, né, e entregues à sociedade. Temos hoje 128 cadetes na academia. Temos alunos no primeiro ano e no terceiro ano. Temos também agora o nosso CAO, que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que também está em andamento, com 69 alunos. Inclusive, temos alunos de co-irmãs, temos alunos da Polícia de São Paulo e da Polícia do Goiás. O pessoal de São Paulo veio fazer aqui também. Estão fazendo conosco, né? Para você ver como a nossa academia realmente é uma referência. O pessoal que não conhece muito de polícia, o pessoal lá em São Paulo, eles têm um preciosismo muito grande com essa área de educação, né? Então... polícias muito tradicionais. Até porque a academia deles é muito antiga. Polícias muito tradicionais, como São Paulo, Minas Gerais, né, que tem realmente assim um nível de excelência na área de ensino, nos orgulham muito. Sem dúvida. Quando trazem um aluno deles, um oficial deles, para fazer um curso conosco. Então, nós temos lá Polícia de São Paulo e Polícia do Goiás nesse CAO. Nós temos, já para agora, essa semana, né, falando de CFP, uma grande formatura que é muito simbólica, que é o primeiro uso do uniforme desses 747 soldados. E imediatamente, no dia seguinte, já estarão iniciando seu estágio operacional. Olha aí que coisa bonita. É lindo, a solenidade mesmo, é muito bonita. Muito legal. E é lindo a gente saber que a gente está quase entregando esses profissionais formados para fazerem, né, o policiamento da cidade, para contribuírem com o nosso efetivo. A gente sabe da necessidade de cada vez mais termos esse sangue jovem na rua. É muito importante, então a gente está bem feliz. Essa semana é uma semana de comemoração. E para quem nunca foi, né, nunca fez um curso desse, não tem ideia da ansiedade que o recruta e o cadete ficam para botar a farda pela primeira vez, né? Tirar aquela calça jeans e aquela camiseta branca. Nem sei se usa isso ainda. Ainda usa. A gente chama hoje de uniforme de adaptação. Quando eu era do Cefaz, chamava de fantasminha, né? Então, esse é o apelido carinhoso, né? E os mais antigos como eu era o bichoforme. Bichoforme. Não pode mais falar essas coisas, né? Não. Isso aí é coisa pra gente contar pros netos, né? Tá Passou. Bom. Uniforme de adaptação. Isso, eles estão com uniforme de adaptação e vão passar a usar
agora no dia 23, quarta-feira, né? Amanhã, vão passar a usar o seu uniforme operacional. Então, nós vamos fazer essa solenidade e no dia seguinte faremos o lançamento desse estágio operacional com todos eles em forma e já fazendo a distribuição para policiar a cidade. Então, Coronel, como a gente está gravando aqui hoje, quando essa entrevista estiver passando, esse pessoal já vai estar na rua policiando a cidade. Eles vão... A formatura é no dia 23. Isso. Né? E aí, já no dia seguinte, 24, eles estarão na rua. No dia 24. Possivelmente. Isso. E... Sejam bem-vindos à rua, novos policiais. Sejam bem-vindos, né? E nós tivemos também uma solenidade muito bonita, que é a de incorporação dos cadetes do primeiro ano. Essa solenidade, vou falar para a senhora, quando eu vi que ela ficou muito tempo sem ser feita dessa maneira, né? Acho que foi o Coronel André Costa que retomou. Foi uma retomada das tradições nossas, que é um simbolismo que é muito importante. Eu arrepio só de falar nessa solenidade, porque quando o Coronel André Costa retomou a solenidade, eu fui convidada para ser a representante da minha turma na solenidade. Né? E ela é linda. O que é, para quem está nos assistindo? Quem nunca viu uma solenidade dessa? Quem nunca viu uma solenidade dessa? Os novos cadetes do primeiro ano ficam no portão da academia, em frente à academia, com esse portão ainda cerrado, fechado. E nós temos, do outro lado do portão, dentro da academia, um representante de cada turma já formada. Então, essa turma de primeiro ano é a 25ª turma que a academia forma. E nós temos todos os representantes das outras 24 turmas lá, aguardando pelo ingresso deles. Que legal. E é feita a consulta, de maneira bem simbólica, a cada representante dessa turma, se é aceito o ingresso daqueles cadetes da nova turma para frequentarem o nosso Templo do Saber. E tendo aqui essência, esse portão se abre e esses cadetes entram em marcha para a academia. Pô, é um negócio que... Bom, você que não é militar, mas pra gente que isso tem um simbolismo muito grande. Tem. É a entrada formal, né? É aquele... Faço parte desse corpo. É uma cerimônia de iniciação mesmo, pra ele saber que a vida dele dali pra frente é outra, diferente. É uma outra realidade. É uma outra realidade, né? Novos irmãos, uma nova missão honrosa, né? Imagina, você se comprometer a defender alguém que você nunca viu com risco da sua própria vida. Então, tem que ter todo esse simbolismo, essa marcação de uma transição. Ele escolheu, por vontade própria, esse compromisso e ele está aceito naquela casa do saber, onde ele vai receber toda a formação durante os 3 anos, para que ele exerça da melhor forma esse compromisso. São vários rituais, né? Tem a entrada esse dia, depois tem o espadim, que é quando ele vira cadete de fato, né? Quando ele vira cadete de fato. Recebe o espadim. Depois a formatura da espada, a formatura faltando 100 dias para formar. Então, você vai gerando no aluno uma expectativa, né? Que são as coisas lindas que a academia traz, né? A gente falava de valor do policial, esses valores, essas nossas tradições, que são cultuadas, são mantidas, preservadas e transmitidas para as novas gerações ali dentro da academia. Então, não tem como eu te descrever a alegria que eu tô lá. Renova, até a gente que já está... Né, vendo ali a luz da porta de saída, a gente se renova vendo tudo isso, vendo essas solenidades. Porque quando a gente está também na unidade diária, né, a gente acaba se distanciando um pouco disso. Sim. A gente vai sendo ali meio massacrado pelo serviço do dia a dia, né, e as unidades hoje com efetivo bem menor do que era, né, quando a gente era tenente, acaba que a gente não tem muito tempo para ter formaturas, eventos, porque o pessoal está na rua trabalhando todo dia. Então o cara retornar à academia, acho que é fundamental. É renovador, né? E para esses nossos colegas, né, como você bem falou, que estão no dia a dia, nas unidades operacionais, e se distanciam um pouco dessas nossas solenidades de tradição militar, a gente sempre tem aquela questão de fazer o convite para que nessas formaturas estejam presentes, participem, aquela coisa de você sentir a vibração do pátio, né, da tropa em forma, de entoar os nossos hinos. E a gente passou também 2 anos sem poder fazer isso por conta da pandemia. Então a gente está retomando agora também essas nossas formaturas, ainda com alguns cuidados necessários, mas começando a retomar isso. E a gente vê
que não só os alunos, não só o efetivo da academia, o pessoal que vai como convidado também vibra muito. Com certeza. É um negócio muito emocionante. A família participa, né? Às vezes a pessoa... minha esposa ela foi numa primeira solenidade que ela foi comigo, solenidade não, um churrasco da turma e tal. E a gente fica muito tempo sem se ver, né? Porque cada um numa unidade e tal. Aí quando a gente saiu, ela falou assim, cara, é diferente isso aqui, né? Vocês parecem uma família, vocês brigam, vocês... Um tempão sem se ver e parece que é uma família. E realmente a gente forma uma família, né? Aqui dentro da corporação. Graças a Deus. Imagina, a gente passar por todos os desafios da carreira e olhar para o lado e não ver um irmão, não ver um ponto de apoio. Né? Que é uma outra característica que a gente imprime também para os alunos, o espírito de corpo. Né? Nós temos que ter esse espírito de corpo. E a gente também não está falando naquele sentido pejorativo que muitas vezes falam de corporativismo. Né? O corporativismo, ele é nocivo, a gente não vai estimular nunca algo do tipo, e nós não temos realmente isso como característica nossa, né? Por desconhecimento, algumas pessoas ignorantes, mesmo ignorantes na falta de não conhecer, falam... No sentido de ignorar os fatos, usam esse termo extremamente pejorativo. Nós estimulamos, sim, o espírito de corpo, que é essa irmandade no sentido de se apoiar, da camaradagem, que é previsto. A camaradagem entre nós, né? Ninguém está falando em você esconder, ocultar ou apoiar o que é errado. Não. Está falando de você dar um ombro amigo para aquele teu amigo que saiu de uma ocorrência, vamos falar das piores que eu já vi. É você pegar um estupro de uma criança. É uma das piores ocorrências, né? Que eu já me deparei. E você sai dali da cena, você cumpriu todo o teu papel policial militar, e você não tem um amigo para você falar, um amigo que te entenda, que no dia a dia ele participa também daquelas atividades. Então é muito importante você ter esse espírito de corpo, você saber que você tem um irmão, não só para a hora do churrasco, que ela é maravilhosa, mas para essas horas difíceis que todos nós temos. Que, às vezes na hora difícil é que a coisa se mostra. Porque, né, como a gente está muito, às vezes sem ter contato com os companheiros, porque a vida afasta mesmo. Quando a gente tem alguma perda na família ou quando um policial tomba, a gente consegue fazer essa reunião, né? Consegue sentir essa irmandade. A gente sente a irmandade. Você falou assim, quando um tomba, né? A minha turma tem uma ferida aberta, dolorosa, de muitos anos, porque nós tivemos um grande amigo que tombou, né? Em combate. É uma história que nós, contemporâneos, você conhece. E é uma perda familiar. É uma perda familiar. Então, a sua esposa tem razão. Nós somos uma família. Né? E dentro das turmas, mais ainda. É duro. Né? Na minha turma, infelizmente, a gente tem 2, né? A gente teve o Tenente Charles, que aspirante, foi uma ocorrência no Recanto das Emas, e o Tenente Sajorato. Que Deus os tenha. Amém. Sempre que a gente fala, não gosto nem de falar nisso, não, eu fico emocionado. Muda o canal, Vamos mudar então. O canal, porque hoje a gente está feliz. E CFP, Coronel, curso de formação de praça, que é o grande... Toda vez que a gente fala de curso de formação de praças aqui, o pessoal dos cursinhos faz corte, divulga, porque todo mundo quer saber. Então vamos falar. Nós já temos, né, a notícia que já está publicada há quase 3 semanas, de que nós já temos indicativo que haverá um novo concurso, né? 2.100 vagas serão autorizadas. 2.100 vagas serão autorizadas por CFP9. Isso. Não, a gente ainda não sabe se é o 9 ou como foi feito agora, né? Nós tivemos um concurso e nós tivemos... é possível que tenham 2 turmas, então. Nós tivemos turmas. Temos que aguardar. O que nós sabemos é que haverá vagas para todos que estão nos cursinhos aí concorrerem, né? É algo que a gente já tem conversado bastante. Eu tive essa semana passada numa entrevista com a agência da Secretaria de Segurança Pública e pelo Dia da Mulher, e falava assim, que a senhora pode falar para as meninas que estão estudando? Eu falei, estudem muito, porque os nossos concursos, eles têm sido muito concorridos. Sempre, né? Sempre, muito concorridos. Então já temos essa boa notícia, tanto para quem está buscando essas vagas, quanto para a instituição, que sabe que vai ter em breve mais efetivo. O CFP é um curso que está sendo muito buscado, muito concorrido. A academia já está se planejando. Assim que entregar esse CFP 8 e pensando no 9, no 10. Mas já
Já vai ser esse ano? A gente não tem a notícia ainda. Não sabe se vai ser esse ano ou no próximo. Não, mas assim, quando falar é para começar, a academia vai estar pronta. Então o pessoal que está fazendo cursinho aí pode ficar tranquilo, né? Que se autorizar o concurso esse ano e tiver possibilidade, que aí não depende da Coronel, viu, gente? Não depende de mim. O que depende de mim é falar para vocês. Tá a academia pronta. estará pronta. Então aí, ó, se for possível, podemos ter CF. Podemos, não é que teremos. Se tiver condições, pode ter até esse ano. Em qualquer momento que aconteça, esse ano ou no próximo, o fato é que serão todos muito bem recebidos. Mas o certo é que o CFP9 está confirmado. Tendo próxima turma, tendo né? essa indicação de que haverá o concurso para 2.100 vagas, a gente tem certeza que o 9 vai acontecer. Vai acontecer. Não Né? sabe se vai ser esse ano ou no próximo, mas quem está se preparando, continue, intensifique os estudos, que vai sair o concurso. Intensifiquem os estudos, né? Serão bem-vindos. Muito bem-vindos, muito bem formados, se Deus quiser. Se Deus quiser. Comandante, estamos caminhando aí para o final. Deixa eu ver aqui. Foi muito bom bater esse papo com a senhora aqui. Eu fiquei muito feliz. A senhora sabe que eu tenho uma grande admiração pela senhora, respeito, carinho. O papo de comadre, né? Mas eu vou encher a bola mesmo, né? Minha amiga. Fala, compadre. As pessoas, às vezes a gente não reconhece as pessoas que ajudaram a gente, né? E a senhora me ajudou e eu gosto de sempre reconhecer as pessoas que me ajudaram, que foram parceiras, né? Que tiveram um papel importante na minha vida. E eu queria reconhecer isso aqui pra todo mundo. Puxa saco da Coronel, não tô nem aí. Mas não tem puxação de saco. E aquilo que a gente falava agora, né? É a questão da camaradagem. Exatamente. Antes de tudo, ela tem que existir, Exatamente. né? E que bom, se em algum momento eu pude expressar para você essa camaradagem. Que expressou. E antes da senhora ir embora, o recado que a senhora quiser deixar aí pro pessoal lá da academia, pros cadetes, pros alunos do CFP, o espaço é da senhora aí agora. Então, vou aproveitar essa audiência, que eu sei que é muito boa, porque eu acompanho vocês, né? Para o pessoal da academia como um todo, agradecer por todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo, né? Não só sob o meu comando, muito anterior a isso, que é um trabalho de excelência, que nós possamos realmente continuar nessa linha. Para todos que nos assistem, aqueles que querem realmente ingressar na Polícia Militar, como nós falamos, persistam, insistam, estudem, invistam na educação e a gente tem certeza que assim que estiverem conosco, nós vamos propiciar a melhor formação possível. E em relação a todos os outros que nos assistem do meio civil, ainda que seja aquele que não tem mais idade para ingressar ou não tem o desejo, né, o agradecimento por todo o apoio que a sociedade demonstra em relação à Polícia Militar. Isso nos estimula muito também, para que a gente sempre continue melhorando e somos também parte da sociedade. Então, tudo que a gente faz na formação do policial, a gente tem certeza que a gente também, enquanto comunidade, vai estar bem assistido. Coronel, muito obrigado pela entrevista da senhora aqui. As portas aqui do PoliciCast estão sempre abertas, a senhora sabe disso. E se você curtiu esse bate-papo nosso, assim que a gente encerrar aqui na TVC Brasília, nós vamos estar online no YouTube e no canal do Blitz Digital. Foi um prazer receber você aqui e até a próxima.